noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Nosso convidado hoje é nascido em Juiz de Fora, morou em Teoflotone, Estados Unidos e desde os 16 anos vive em Belo Horizonte. É médico, psiquiatra, nutrólogo, professor, convidado da Fundação Dom Cabral, palestrante, consultor. É autor de diversos livros para o mundo corporativo. Antecipe o inevitável, a arte e ciência de liderar mudança. E, abre aspas, qualidade de vida produtiva, o executivo como um atleta corporativo. Já influenciou mais de 50 mil líderes e gestores com suas palestras, workshops e cursos. Aos 48 anos, ele tem uma vida dedicada a melhorar o corpo e a mente do ser humano com um método de medicina integral. Estamos recebendo do DNA o convidado Frederico Porto. Boa noite, Frederico. Prazer tê-lo aqui. E a pergunta inicial, saúde no DNA? Tem que ter, essa saúde é de pai para filho. Se é DNA, tem que vir, né? Não é isso aí? Diz que é o seguinte, 20% vem no DNA da saúde. Né? A chance de a gente chegar na terceira idade saudável é determinada 20% pela genética, 20% pelo lugar onde a gente vive, 10% pela tecnologia médica, o remédio que a gente toma, e 50% pelos hábitos de vida. Opa, que bacana isso aí. Então... E aí, e o seu, então, um solo fértil? O seu DNA é verdade, foi no Cosmo? Da loteria que eu tirei. Da loteria aqui. Né? Mas quem que é o Frederico Porto aqui? Vamos situar aqui o meu telespectador. Então, assim, o Frederico Porto, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Fomos lá na minha casa sempre estimulados. Meu pai, eu brinco que ele nos corrompia com livros, para a gente gostar de estudar. E isso me tornou uma pessoa muito curiosa, com uma capacidade de aprender muito, de acreditar, né, no autodidatismo. Então, assim, e com essa curiosidade me permitiu, como nós falamos, você falou na introdução, juntar aspectos da medicina, né, o corpo e a mente, que me levou a fazer psiquiatria e nutrologia junto. Então, essa busca pela integralidade. Você nasceu em Juiz de Fora, você me falou que até com uns 4 anos. 4 anos. Depois foi para Teoflotone, é isso? Isso. Aí Teoflotone, e depois para os Estados Unidos. Um negócio, uma trajetória aí. Choque cultural. Um cometa aí. Como é que foi isso aí? Então, o choque cultural, na ida, né, vivemos choque cultural. Dos 6 aos 10 anos. E eu costumo dizer que ainda teve lá nos Estados Unidos 2 choques. Eu vivi em Boston, dos 6 aos 8, dos 8 às 10 em Houston. Então, eu costumo dizer que eu sei por que teve a guerra. Olha aí, olha aí. Aí, esse é o nosso primeiro inverno. Eu não ia falar do pai, mas eu tenho que falar quem que é ele, quem que é o pai. O pai é o doutor Laí Ribeiro. Salve ele. Ninguém viu, nunca viu ele desse jeito, né? Parecendo um guerrilheiro ali, guerrilheiro de Cuba ali, Tá. E você ali? Eu sou esse daqui, o maior. E a outra é minha irmã, a Cláudia. Bonita. Não vamos falar dela aí para frente. Aí, né? E aí, como é que foi aí? Você foi para os Estados Unidos. Como é que foi essa carreira meteórica? E aí nós moramos dos 6 aos 10. Eu morei nos Estados Unidos, volto para o Brasil e aí eu moro em Teoflotone dos 10 aos 16. Mas tem um dado interessante que a Fantini pensou aqui, Sim. que você chegou lá sem saber nada, em 3 meses começou a falar inglês. Como é que é isso aí? Você baixou um dom lá? Como é que foi isso? Aquela cena é o seguinte, nós morávamos naquela casa da foto e nós chegamos um dia de verão, de julho, eu fui conversar com uma vizinha e eu vi que eu não conseguia falar com ela, eu tinha 6 anos de idade e na hora do jantar eu perguntei ao meu pai como nós íamos fazer para ensinar português para aquele pessoal todo. Do contrário? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, você vai ter que aprender inglês. E eu ficava o dia inteiro na escola, em 3 meses eu aprendi inglês. Que bacana. E quando eu aprendi o inglês, teve um fato muito curioso, porque eu já tinha sido iniciado a alfabetização em português, que era o meio do ano. Quando eu aprendi o inglês, eu fiquei muito adiantado, então eu fui transferido para o 2º ano primário. Então, na cabeça de um jovem, de uma criança de 6 anos de idade, isso causou em mim uma crença de que eu seria capaz de aprender qualquer coisa, porque já que eu aprendi a língua assim tão rápido, né? E aí eu fui para o 2º ano. E isso vale para todo mundo também? Vale para todo mundo. Se quiser, depende exatamente do esforço. A gente tem porque a gente tem uma crença que limita a nossa capacidade de aprender. Então, se você acreditar que você realmente aprende, você aprende. Aí passa o quê? Mente positiva, hein? Isso, e um método, né, no caso. É claro que, como eu estava numa imersão, isso era muito mais possível. Mas eu acredito que limite as pessoas elas não acreditarem. Mas não acreditam, elas não se comportam da forma ideal. Né? Tá. Isso também passa pelo DNA herdado do pai, de uma educação rígida, alguma coisa assim? Ele sempre foi um pai, ele era um pai bravo, né? Tá certo? Assim, que a gente tinha que estudar e
Mas isso assim, transmitia essa crença de que o estudo faz uma diferença. Então, por isso que eu acredito que o fato de ter estudado para aprender a língua foi tão rápido. A mesma coisa aconteceu na volta. Com 10 anos, quando eu volto, eu só sabia falar português, eu não sabia nem ler nem escrever. E aí, em 3 meses, eu aprendi a ler e escrever em português. Opa, olha aí, essa é a nossa turma. Você é da beirada ali? Ó. Eu sou do meio ali de blusa branca, entre o camarada de vermelho com o negócio pendurado na cabeça e no pescoço e aquele outro ali. Eu sou de blusa branca, de calça xadrez. Tá. E da Farinha, você tem irmãs, a Cláudia e a Cristine? Cristine, São mais novas? Novas? Não, são mais novas, exatamente. Então, todas as duas moram nos Estados Unidos. A Cristina é minha irmã americana, assim, o meu pai casou de novo. Casou com a Edna, não é isso? A Edna é minha mãe, né? Sua mãe. E tem eu e a Cláudia. E ele se casou de novo com a Mary, tem a Cristina e ele é casado ainda, né? Ele tem uma terceira esposa com quem ele vive atualmente, que é a Eliana. E o que você levou desses ensinamentos dele, assim? O que é? É exatamente essa formação que você eu diria isso, aspecto da curiosidade, de você acreditar que se você persistir, você vai conseguir, tá certo? O valor do estudo, né, do conhecimento. E claro, começar a cobrar... por fé também? Sim, uma fé. Sim, você acreditar que aquilo vai fazer uma diferença. Isso te reposiciona, assim, E de uma maneira muito curiosa, assim, e ele transmitia muito pragmatismo, né? Ele nunca teve um conhecimento, o pai, nunca um conhecimento só por si mesmo. Como é que você coloca aquilo em prática? E isso sempre foi, ele sempre tentou transmitir isso pra gente. E a história do nerd aí, como é que é? Eu costumo brincar que o que nos salvou é porque nós éramos nerds que fazíamos ginástica. Né? Porque eu não consegui a foto, que a foto é muito antiga, mas era eu e meu pai saindo para correr. O meu pai foi um camarada que ele era, na época que ele fazia Cooper, não é isso? Que a polícia te parava para saber de que você estava correndo. Porque ninguém corria. Você né? não pode nem falar Cooper, que é uma palavra antiga. Né? É antiga, exatamente. Ninguém sabe o que é isso. Caminhada, meu filho de 7 anos que fala comigo. Mas vem cá, você, historicamente, aqui que eu estou vendo no seu currículo, você estudou muito, se refugiou muito, assim, em termos de livro, de estudar mesmo, assim? Então, primeiro eu fiz medicina aqui, na Federal. Eu ia chegar lá, mas você já... Tá, é isso. O homem é um cometa. Então, como você diz, os livros são sempre foi meu refúgio, né? Eu sempre fui uma pessoa mais introvertida. E, como todo introvertido, eu descobri os livros como um caminho para mim descobrir a realidade, né? Ou seja, como uma diversão. E isso foi muito útil, né? Com uma vantagem. Aí, 16 anos, você, abre aspas, atracou em Belo Horizonte. Exatamente. Belo Horizonte. Vim fazer o 3º ano científico para poder fazer vestibular. Onde que foi? Fiz no Pitágoras. No Pitágoras. Ali da Timbiras. E dali? Dali eu passei no UFMG, fiz a faculdade, que terminei em 94. Aí é a faculdade? De medicina. De medicina mesmo. De medicina. Especializou em psiquiatria? Aí psiquiatria no Hospital das Clínicas, eu fiz 2 anos. E os anos foram passando. Teve influência do pai, essa escolha ou não? Não necessariamente. Na época, se você voltar no tempo, é quando ele estava mais ou menos 90, quando ele volta para o Brasil, né? Ele lança os livros, né, de autodesenvolvimento daquela época. Eu diria assim, eu sempre tive um interesse pela mente. Então, pode ter sido que isso potencializou a minha escolha. Você trocava sempre figurinha com ele? Sempre. Eu falei de influência ali, mas isso teve, claro. Não deixou de ter, né? Sempre buscando o conselho profissional do que é interessante você fazer, né? Como eu te disse, ele sempre foi muito mais pragmático, então ele me trazia para a terra, né? Porque eu sou um camarada mais sonhador. Então isso criava um equilíbrio muito interessante. Qual é o signo do sonhador aí? Eu sou a minha esposa, a vida inteira eu olhei pensando que eu era escorpião. Eu descobri que eu sou Libra. Eu tenho uma influência, porque eu nasci 23 de outubro, às 10 da manhã. Acredita? Acredito. Sua mãe fez um mapa astral legal? Fez. Inclina, mas não determina, né? Assim, Paulo? Mas e aí a psiquiatria? Veio o quê? Como é que é? Então, essa curiosidade pela como a mente funciona e o cérebro me levou a fazer psiquiatria. E a gente tem hoje teve um boom, né? Coincide com o boom das doenças mentais no mundo, ansiedade, depressão. Então, assim, eu acho que a sociedade teve o seu lugar. Mas com 10 anos de profissão, eu comecei a ficar frustrado porque eu recebia pessoas que não eram doentes.
Elas não tinham nenhuma doença psiquiátrica. Mas elas iam no clínico e o clínico falava assim, não, você não tem nada, vai no psiquiatra. E elas chegavam na minha frente e eu ficava assim, mas também não tem nada psiquiátrico. Ou seja, elas não estavam doentes, mas não estavam saudáveis. Elas ficaram no meio do caminho. Então eu comecei a me perguntar o que eu poderia aprender para ajudar uma pessoa que não está saudável a ficar saudável. Aí vem a nutrologia. Aí que vem a nutrologia. Bem, aí situa aqui meu telespectador da nutrologia. Uma boa nova. Uma boa nova, isso. A nutrologia é um médico nutricionista, tá certo? Então eu queria algo que ainda fosse alopático, que me permitisse melhorar a saúde do paciente, porque a ausência de doença não é saúde. Pois é, essa é uma frase sua, ausência e a tristeza também. Isso. Não é, como é que é? A ausência de tristeza não é alegria. Porque a pessoa acha que o remédio vai tirar a tristeza dela e vai trazer alegria. Não, o remédio tira a tristeza, ele pode diminuir a angústia. Para ser alegre e feliz, você tem que fazer um esforço consciente. Novamente o esforço, hein? Exatamente, novamente a concentração. A meta, o que você quer. A meta é a fé também. A fé também. Exatamente. Bem, e com isso aí mudou totalmente novos horizontes que você passou exatamente a trabalhar, a atender. E as palestras também seguiram esse meio aí. Com essa perspectiva. E é claro, coincide a época que meu pai volta para o Brasil, eu trabalho durante 10 anos com ele. Ele tinha um curso que esse ano foi, o último ele fez ano passado, que é um curso de 72 horas de imersão, ele fica 3 dias no hotel. Durante 10 anos eu assessorei ele. E aí eu comecei a dar minhas palestras, muito em company, dentro de empresas. E uma parte da minha vida, então, eu dedico a ser palestrante, um consultor, e eu tenho grandes empresas como clientes. Aí já tinha lançado um dos livros? Não, o livro vem, na verdade, ele foi lançado em 2000, tem 3 anos que ele foi lançado, 2015. Tá. Aqui, aí, os dois aí. Nós somos nós dois. Sem barba agora, né? Agora está, exatamente. Tem uma história muito interessante da barba, porque o dia que ele tira a barba, nós já estávamos no Brasil e meu pai morava nos Estados Unidos, tá certo? E ele veio nas férias e eu já tinha 15 anos e foi tirar as barbas. Eu achava engraçado porque ele ficava assim, tá vendo? Eu estou tirando a barba, estou tirando a barba. Eu falei, o que pai está com essa conversa? Aí ele me contou que quando nós viemos embora, que meus pais se separaram, minha mãe voltou e ele ficou, ele conta que eu pedi a ele para nunca tirar a barba, senão eu não ia reconhecê-lo. Então ele fez questão de tirar a barba na minha frente. E eu não lembrava disso porque eu tinha 10 anos de idade na época. Que bom. Né? E tem mais livro aí no Prelo aí? Tem um livro no Prelo, vai sair esse ano, que é um livro sobre qualidade de vida produtiva, o executivo como um atleta corporativo, que é parte do trabalho que eu faço na Fundação Dom Cabral, falando para executivos. Porque eu sempre me perguntei o seguinte, Paulo, por que um atleta como Ronaldo Fenômeno, Neymar, tá certo? Ele não pode ir para a balada, ele tem que dormir cedo, não é isso? Por que isso é exigido dele? Você o valor do atleta, beleza, tá certo. E por que um executivo que cuida de um budget de milhões de dólares, por que esse cara pode dormir 3 horas por noite? Então, eu sempre faço esse questionamento, ou seja, o que a gente pode aprender com o mundo do esporte, trazer para o mundo corporativo, para que os executivos possam adotar aquilo em suas vidas e passarem a produzir mais, ou seja, não é para ele não ter diabetes, não morrer de coração, não é isso. Como é que ele adota isso e passa a comer melhor, para ter mais energia para trabalhar, dormir melhor? Os patrões entendem isso hoje? Exato. Como é que é um a receptividade, porque existe assim, um certo preconceito de patrões em termos de você entrar com uma terapia dentro. Existe e é curioso, porque é o seguinte, ele já sabe, se o camarada não descansar, etc., mas se fosse trabalhando numa máquina, lá na fábrica, ele machucaria a mão, vamos supor, né? Ele teria um acidente. Quando você caminha para o trabalho do conhecimento, não. O que vai acontecer se ele não dormir? Nenhum grande risco, né? Mas certamente a qualidade das decisões, a capacidade criativa, isso tudo fica prejudicado. Então, para você ter ideia, tem empresa americana atualmente que, se o funcionário provar que ele dormiu mais que 15 dias no mês, pelo menos 8 horas cada dia, ele tem um bônus. Você acredita nisso? Claro. Ele prova isso com aquelas pulseirinhas que te marcam o seu sono. Que funciona mesmo. Funciona. Então, você vê, porque chegaram à conclusão que dormir é tão saudável para a sua produtividade que vale a pena pagar para o indivíduo dormir. Que bacana. Né? Aí surgiu uma pessoa muito especial. Sim.
Ione Dantas, não sei Isso se ela mesmo. está por aqui, não sei como é que é, mas que foi uma musa inspiradora, o que é assim, é um pedacinho que completa, existe É um isso pedacinho assim? completo. Eu falo que né? aqueles romances americanos, né, que o nerd da escola, não é isso? Reencontra a moça mais bonita da escola depois de alguns anos, né? E veio lá de Teoflotone, né? Lá de Teoflotone, é verdade. Então é uma pedra preciosa. Preciosa mesmo. Uma água marinha. O que agregou a ela? tá É aí, preciosa aí. tá aí. E o que agregou exatamente aí Agregou dentro muito, É um agregou pedacinho que completa aí? Como a é? felicidade, né? A vontade, né, de estar junto, o apoio, né? A admiração. Então, E aí vem junto com a Amanda, 19 anos, né? E do Vitor. Aí Isso. que aí é uma Sim. grande célula aí? Aí o Vitor, né? e a Amanda. A Amanda agora vai fazer arquitetura, passou. O Vitor esse ano faz vestibular, né? Então, são filhos muito especiais, que eu tenho muito orgulho e prazer de estar com eles. Bem, nós vamos continuar essa história depois do intervalo comercial. É um case aí mais do que sucesso, mas um grande exemplo aí de saúde aí para os nossos telespectadores, inclusive aí, né? Já, Muito já. bom. Bem, a gente volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o nosso Frederico Porto, ele que é médico, psiquiatra, nutrólogo, e está dando uma aula, literalmente, aqui hoje. Você que está ligando agora o canal aqui, mas só de saúde. E você contou toda parte aí da sua trajetória, do seu DNA, e eu pergunto a você, agora com essa bagagem todinha aí, o que falta alcançar? Né? O que eu faço agora, eu costumo dizer que tem um momento da vida que você faz algumas perguntas. Uma, assim, o que a vida realmente quer Isso de com mim? 48 anos, né? Com 48 anos. É verdade. Um menino, 48, né? É verdade. Né? Mas, de vez em quando, né, qualquer idade você pode fazer essa pergunta. Eu cheguei à conclusão que mais ou menos há 2 anos, eu volto a atender mais, a dedicar o atendimento, porque houve um período que eu diminuí o volume de atendimentos individuais, passo a dedicar mais às palestras, às consultorias, e agora eu volto mais a atender. Temos um espaço com a medicina integrativa, então eu tenho dedicado mais a isso, né, nos últimos tempos. Tá. E isso profissionalmente. E pessoalmente, como é que é? Pessoalmente, o que eu acredito que a gente manter a harmonia, a saúde, e nós temos uma vida muito, né, bem equilibrada, familiar, né? Eu acredito que o máximo você poder ser uma plantinha que você regue aquilo todo dia, esse é o segredo. Né? Pois saúde. A saúde passa por esporte. Passa por esporte. Qual que é o seu? Eu sou um corredor. Corredor? É mesmo? Mas... Não, corro no máximo. Não é Cooper não, né? Cooper é Não, careta Cooper não, falar. Cooper não. Cooper já passou, né? Quase ninguém vai saber o que é isso, né? É por aí, cara. É o seguinte, eu corro no máximo corridas de 10 quilômetros. Rua? Na rua. Eu já corri a Pampulha 3 vezes, mas eu corro corridas no máximo de 10 quilômetros. Então eu treino, na verdade, 4 vezes por semana, em torno de 45 minutos. Jogo um pouco de squash. Ontem mesmo joguei com meu filho pela primeira vez. Ele ficou inconformado de perder de mim. Filho de 19 anos, né? De 17. 17, quer dizer. Tá. Então... E hobbies? Hobbies? Hobbies, eu gosto de ler, né? Eu tenho... Lá em casa, toda vez que a gente muda, é uma tristeza para carregar aquele tanto de livro. Tem uns 5 mil livros, para encaixotar livro, eu ocupo um volume, peso. E adoramos cinema. Praticamente toda semana eu assisto um, 2 filmes. Né? Algum filme que te marcou aí? Tem um filme que eu acho fascinante, chama-se Lendas da Vida, que é um filme com Will Smith e o Matt Damon, que é a história de um jogador de golfe. E o Will Smith é o caddy dele, então ele usa o jogo como uma metáfora da vida para instruir esse jogador, o Matt Damon, a voltar a achar o que chamava o jogo autêntico dele, a sua maneira de expressar o seu jogo no campo, que é o que é autêntico em cada um de nós para expressar na vida. Né? E algum livro que você está lendo que vai dentro desse norte aí? Sim, eu tenho uma paixão por várias áreas, né? E nesse momento eu tenho um interesse muito grande por psicologia comportamental, economia comportamental, que são os livros do Daniel Kahneman, Pense Rápido, Devagar, que mostra como que a maioria das nossas decisões são decisões baseadas, na verdade, na emoção e não na razão. Tá. Então, a gente decide emocionalmente e justifica-se racionalmente. Tá. Viagem inesquecível.
O meu lugar predileto para viajar, eu gosto muito de ir a Nova York, sabe? Tá. Eu acho que é a capital do mundo, né? A minha irmã mora lá. E, então, quando eu vou, eu sinto que eu estou no centro. Mas por quê? O que te fascina lá? Ao contrário de Miami, é uma coisa mais... Eu acho ali que você anda, a mistura de pessoas, aquilo me fascina muito. Tá. Tem time? Torço para o Cruzeiro. Cruzeiro. Tá, mas vai estádio, não? Vou muito pouco ao estádio, tá. Mas o time é o Cruzeiro. Fui poucas vezes ao estádio, não é algo que eu não sou apaixonado pelo futebol. Porém, tá. E quando está com a Digníssima ali, qual que é o prato preferido no restaurante ou em casa? Qual que é? Nós gostamos muito a gente gosta de comer carne e tomar um bom vinho. Bom vinho. Então, tinto, né? Decepção na trajetória? Decepção... eu diria, talvez, que quando eu te falei que eu diminuí o meu volume de atendimento individual, eu percebo que se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria tão intensamente. Quando eu fiz isso, eu tive a sensação que eu perdi o meu contato com a realidade. Conta a lenda que Napoleão, durante a guerra, ele tinha que ir ao fronte para chegar e entender o que estava acontecendo. Então, quando eu perdi o contato com o meu paciente no dia a dia, eu perdi esse contato com essa realidade humana. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso dessa forma. Tá. Orgulho na vida. E se tem um orgulho, como é que você lida com isso, com você mesmo, assim? Sim. É um bicho bonito, é um bicho feio? Como é que é? É um euzão, assim? O orgulho, você fala a dose, né? Tudo é a dose, né? Pode ser veneno ou não, né? Eu acho que todo mundo tem que ter uma autoestima, né? Tá certo? Então, eu talvez tenha orgulho da minha intelectualidade, mas, ao mesmo tempo, tem que ter cuidado com ela, porque, senão... ela, no meu caso, me torna muito abstrato e pouco concreto, e pouco, ao invés de realizar, eu fico muito teórico e filosófico. Tá, aí está junto com as qualidades aí também, você diria? Sim, isso, eu diria, que são essas qualidades. E o Frederico é vaidoso? Sou vaidoso, sou. Não? Como é que passa essa vaidade aí? Assim, se acho que eu estou acima do peso, vou lá, seguro a boca, né? No dia seguinte faço um jejum intermitente, né? Entendeu? Tá, corro, né? Vou fazer a minha ginástica. Então, tem esse cuidado de preservar a imagem, né? E defeito? Tem? Defeitos você olha no espelho assim? Defeitos tem. Precisa olhar no espelho ou não? Não, defeitos... Na hora que deita, como é que é o negócio assim? Defeitos tem, claro. Geralmente, eu costumo dizer que, às vezes, mordo mais do que eu consigo mastigar, né? Me comprometo com muitas coisas ao mesmo tempo. Quando eu assusto, às vezes tem coisa demais para fazer. Tem, às vezes, uma tendência, muitas vezes, de postergar algo que precisa de ser feito. Né? Então, uma decisão mais difícil. Então, eu tenho que me policiar para decidir mais rápido. Saudade? De alguém? De alguma Saudade... Não, eu sou um indivíduo que vivo muito presente. Eu não sou um indivíduo saudosista. Eu gosto muito de onde eu estou. Isso não é uma característica minha, o saudosismo. Tá. Nesse contexto aí de religião que a gente falou aqui antes, nada de zen, né? Tem um zen essas aqui no entorno aqui, mas o seu norte aí espiritual é outro, né? Eu acredito que haja uma dimensão transcendente da nossa existência, tá certo? Que nós temos uma parte, vamos dizer, imaterial da consciência humana, eu acredito nisso. Assim, então, eu acho que é uma necessidade humana de achar um significado maior para a sua existência. Eu até digo para os meus clientes, seja você, por exemplo, agnóstico ou ateu, não interessa, você tem que achar um significado para a sua existência. Claro, aquele indivíduo que crê em algo mais transcendente, aquilo facilita para ele encontrar esse caminho. Né? Isso falta nas pessoas? Eu diria que... Para esse norte aí, para... Falta. Para ir para frente? E um mundo com tantas opções de escolhas, né? Pessoas jovens, por exemplo, podem escolher entre centenas de profissões. A falta desse norte, do que é a essência dela, gera, na verdade, muito mais angústia do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. A próxima pergunta que eu teria é sobre o medo. Se você tem medo, mas isso aí vai de encontro exatamente a acabar esse medo também, de superar o medo das pessoas, seu e de terceiros, hein? Eu acho que o medo, todo mundo tem o medo, talvez, da finitude, né? Não é isso? Né? Como é que você consegue se desapegar para não temer a finitude? Então, todo ser humano gostaria, na verdade, de deixar um legado, né, na minha leitura, de entender bem como é que eu me perpetuo além de mim, seja através da minha família, do meu trabalho. Né? O que falta realizar, então? Muitas coisas, né? Muitas coisas. Exemplo. Talvez trazer mais ideias para o papel. Vale sonhos também. Vale sonhos.
quem sabe morar um período no exterior, fazer um sabático, tá certo? Escolher uma universidade, estudar um tema só que seja pelo mero prazer de estar ali para estudando. Eu gosto muito de história, de política, então, assim, uma coisa que não tem nada a ver com a minha área, mas ficar só estudando. Como é que contextualiza, aí, no tempo está quase acabando aqui, a política dentro dessa visão aí de um mundo melhor aí? Do ser, a partir do ser. Muda-te mesmo e mudará o universo e os deuses? Isso, tem uma citação isso, dessa, ou começa com a mudança por você, né? Gandhi, não é isso? É por aí, não? Eu acredito que é o seguinte, tudo são dilemas, são polaridades, yin e yang, não é isso? O dia e a noite. Então, toda política, na verdade, você pode dizer que é uma tensão eterna entre direita e esquerda, né? Estado e não Estado. Então, quando você entende que isso é uma polaridade, você entende que se puxar muito para o lado, o outro lado vai chamar de volta. Então, exatamente, que é o yin e yang, ou seja, essa tensão é contínua. A sabedoria está em saber administrá-la, que é o prazer e a responsabilidade, né? Então, mas é difícil passar isso para o... Muito difícil. Para terceiros. Muito difícil, porque quando eu olho a polaridade do outro, eu só olho a vantagem da minha e o defeito do outro. Eu tenho dificuldade de olhar o inverso. Tá. Mas assim, tudo que é bom, de uma hora tem um fim, né? E a morte, como é que você lida com ela aí? Diz que a gente não deve pensar, não pensa muito, né? Mas eu não tenho medo, né? Um dia eu lembro que eu ouvi a Hebe falar que ela tinha pena de morrer. Eu acho que é isso, tem pena de morrer, né? Porque a vida é muito boa, né? E se pudesse deixar o jazigo, a inscrição no jazigo, essa aqui é praxe, aqui carimbo aqui do programa. O que você deixaria lá? Esse final de semana eu dei um curso falando sobre essas coisas, chama-se Propósito de Vida, e eu cito um indivíduo que eu falo que a lápide dele tinha uma coisa que eu gostaria de deixar muito similar. Ele fala assim, aqui jaz um trim tab. O trim tab é um lemezinho que tem no leme de um transatlântico. Quando você vira um transatlântico, você vira, na verdade, um leme pequenininho. Então, ele quer dizer o seguinte, você faz um pequeno movimento na sua vida para o bem do todo, com a intenção de uma contribuição. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Como é que você planta uma semente que pode ajudar muitas pessoas, né? Para fechar, quem é o Frederico? Então, em poucas palavras. Tá, um habitante do planeta Terra, curioso, sempre em busca de qual realmente é o seu papel aqui nessa existência. É isso aí. Te agradeço. Doeu não, né? Não, foi uma ótima entrevista. Muito obrigado, querido. Um abraço para você.